Oi! Hoje é a resenha do conto O Plágio, escrito por Monteiro Lobato, aqui da sua coletânea Cidades Mortas, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. Romances descabelados, onde há lágrimas grandes como punhos, punhais vingativos e virtudes premiadíssimas de par com vícios arquicastigados pela intervenção final e apoteótica do dedo de Deus. Livros que a traça rendilhou nos poucos exemplares escassos a função, sobre todas bendita, de capear bombas de foguetes. Esse é um trecho ali quase pelo meio de O Plágio, escrito por Monteiro Lobato, que conta a história de Ernesto, um homem que se dedica ou gostaria muito de se dedicar às letras. Sim, ele gostaria de ser um grande do escritor, mas digamos que falta um certo talento. Na verdade, ele já até conseguiu publicar uma coisinha ou outra, só que nessa, foi um livro de poemas inclusive, né? Não muito bem aceito, quer dizer, nada aceito, e ele conseguiu apenas a façanha de falecer seu pai. Que o botou para fora de casa, basicamente. Mas aquela coisinha, né? Poxa, eu quero ser um escritor, né? Bom, eu meio que entendo disso, né? Nunca escapou de sua alma. Bom, num certo dia chuvoso, e ele já casado, né? Com uma mulher ok, digamos assim, né? Naquela rotina do lar, ela pedindo alguma coisa para ele comprar, já que ele vai à rua, né? Mas, ainda por cima, né? Parece que vai chover, e ela meio que diz, ó, vai chover, você vai sair assim mesmo? E ele fala, eu vou sair, não sei o quê. Bom, dito e feito, né? Ele não dá 4 passos na rua, cai no belo de um temporal, né? Aqueles que começa de uma hora para outra, né? E ele meio que, para se proteger da chuva, ele corre para um sebo que tem ali na rua, perto mesmo ali da casa dele, e até é conhecido, o dono ali do estabelecimento, do sebo, e ele fica esperando a chuva passar, né? Olhando o livro para cá, olhando o livro para lá, já que ele gosta realmente do assunto, né, quer ser um escritor, enfim. Num certo momento, ele pega um livro lá da estante e dá de cara com um título chamado A Maravilha, mas o que chama a sua atenção realmente é que o autor do livro é um tal de Ernesto também. Ele fica falando, poxa, ó, um xará. Mas ele fica curioso, talvez por causa disso, né, de ser um xará, e dá uma folheada básica e de costume que ele sempre faz em todas as publicações. Ele olha o primeiro período do livro e também o último. Coisa curiosa, né? Gosta de ver como começa e como acaba todas as histórias dos livros. Ele até fazia anotação disso antigamente. E ele fica maravilhado com o final deste livro, A Maravilha, escrito por um xará dele. Bom, eu não vou contar mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza temos aqui mais uma história engraçadinha de Monteiro Lobato. Sim, no fundo, por mais que ele coloque alguns rococós no início dela, ele sim quer fazer, digamos, o desenvolvimento de uma piada única. A gente pode considerar exatamente como isso. Tem talvez uma coisinha mais engraçada aqui a colar, que é até derivada, mas no fundo, no bojo aqui dessa história, digamos que ele trabalha apenas com um certo conceito cômico, desenvolve e por aí vai. Bom, traduzindo um pouco o que eu quero dizer, né? Assim, o Ernesto, que sempre quis ser um grande escritor, mas realmente não tem, né, a capacidade, ele se maravilha desse livro chamado A Maravilha com a frase final da composição ali, que eu vou até ler para vocês talvez compreenderem qual foi o sentimento de Ernesto. Diz lá então o último período daquele livro. E um rubro fio de sangue correu do nível seio da donzela apunhalada como uma víbora de coral num mármore pagão. Ok? Ernesto ficou maravilhado por essas palavras, essa composição aqui. Ele achou sensacional, uma forma exemplar de se terminar uma história. Que, convenhamos, né? Nem importava qual era a história, ele ficou encantado pelo final. E ele teve aquela ideia, aquele comichão. O cara tem até meu nome, né? Que tal eu fazer uma história semelhante a essa, já que ele gostou do final? Porque assim, realmente, até falando sério, né?
Um dos grandes problemas de você escrever, seja um conto ou um romance, uma novela que seja, meio termo, né? Sempre o problema é como você começa uma história e como você termina. O miolo, às vezes, claro, muita gente não se importa. E, claro, só dá valor se o começo é instigante e se o final é arrebatador e que marca na memória. No fundo, isso talvez para um público médio, digamos assim. Mas, na verdade, o que importa não é uma grande obra literária, é o seu miolo, como tudo é desenvolvido. Porque, vamos combinar, né? Quase tudo, as histórias, as bases das histórias, todas elas já foram inventadas. Ninguém mais consegue ser original. E no fundo, o que faz você ter algum destaque em relação a outros escritores trabalhando com os mesmos temas já conhecidos, ou situações muito parecidas de outros romances, outros contos, outras novelas, é exatamente como você faz a interação dos personagens ou dos acontecimentos no meio do caminho da história, ou seja, como você desenvolve tudo. No fundo, saber como começa ou termina uma obra não é lá essas coisas. Claro, existem grandes obras onde você é sempre marcado pelo seu final, como por exemplo, né, de Machado de Assis, o final de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Por aí. Ou outras tantas que o começo já marca e você talvez nem precise saber o restante da história. De qualquer forma, Ernesto está aqui nesse momento querendo ser um escritor ainda. E ele então começa a meio que se basear nessa história então do seu xará. Só que no final das contas, ele acaba fazendo um plágio absoluto, principalmente desse final que eu li para vocês. Ele copia palavra por palavra na história que ele cria. Ou seja, um clássico caso de copiar e na maior cara de pau dizer que é seu. Ele se vale da situação que talvez esse Ernesto aí não seja lá muito conhecido. Ele realmente nunca tinha ouvido falar daquele livro. E dito e feito. Ele escreve então o conto, dá um outro título, agora eu nem lembro qual que foi, mas ele começa a fazer sucesso ali na sua pequena cidade, talvez naquele pequeno universo. E muita gente conhecida por lá fica batendo nas costas dele. Que final soberbo! Chega outro e também diz, tudo tem um grande de um final. E por aí vai. Todo mundo, na verdade, chega ao mesmo ponto. Gosta daquele final. Desta frase que eu li para vocês. Entre nós quer dizer lá muita coisa, né? É uma coisa totalmente vaga, né? Pode ser bonitinha, mas realmente, enfim, não importa. O que vale é que ele fica com aquele gosto de sensação que realmente, enfim, ele se tornou um grande do escritor. Só que ele sabe que foi um plágio que ele fez, um plágio descarado, não tem como duvidar disso. Principalmente porque ele copiou todas as letras do final. Por mais que ele tivesse maquiado um pouquinho lá no começo, a história em si, no todo, é a mesma, ele só reescreveu, o que não ajuda muito a tirar o caso concreto que aquilo é uma cópia descarada, sem nenhuma máscara. Enfim, a história em si desse conto do Lobato é essa, mas o que vale é como ele conta isso pra gente, claro, naquele tom bem cômico, né, tirando sarro em muitos momentos, mas mais uma vez ele tem aquela coisa, aquela mania, Luadão sempre faz isso de vez em quando, né, de fazer muitos floreios no começo de sua narrativa. A quantidade de palavras rebuscadas, quer dizer, não são rebuscadas, na verdade são palavras que a gente perdeu. Lembrando, por exemplo, que esse conto foi escrito em 1905, pois é, há mais de 100 anos. Muitas palavras ou o jeito de você falar já foram perdidas com o tempo, mas ele conserva tudo isso aqui. Só que você pode sempre lembrar que em muitos outros contos do Lobato, ele não se vale de palavras tão complicadas uma atrás das outras. E de novo, a gente pode considerar que, mais uma vez, ele está sendo irônico, ou seja, se antes, em outros contos que vimos há pouco, na semana passada, quando se fazia referência, por exemplo, a personagens que são advogados, e tem aqui todo o requinte de falar para defender uma causa, e ele se valeu de palavras complicadas, meio que para passar a essência do personagem todo pampão, né, de saber falar difícil. A gente pode colocar de novo aqui que ele também está sendo um cara cômico, o Lobato, justamente para passar que aquele cara que também quer ser um grande escritor, um literato, que conhece as letras, ele também está, através do seu narrador, o Lobato, fazendo a mesma graça, a mesma piada, digamos assim, né? Sendo irônico da mesma maneira. Falando difícil no começo, não para retratar a história, mas fazer referência ao personagem da história. É uma coisa um pouco estranha, mas no fundo é isso, porque não tem cabimento da história ser tão complicada em termos de escrita. Mesmo porque
É uma história super simples, é apenas um cara que faz uma cópia descarada de uma obra que ninguém conhece também, mas que ele acaba ganhando algum sucesso. Só que depois, eu posso continuar aqui na narrativa, ele meio que se arrepende de ter feito isso. O plágio em si, ele começa a recolher todas as cópias que ele sai procurando em todos os sebos por aí. Que realmente é um livro que está esquecido há muito tempo. Não faz referência exatamente se ele tinha sido publicado há muitos anos, mas ele só encontra aqui e acolá livros abandonados nos sebos, geralmente todos comidos por traças. Ou seja, era uma literatura bem antiga mesmo. Mas claro, Machado ainda dá uma certa, talvez, reviravolta ao final aqui dessa história, nos momentos finais, lá pelo último parágrafo. Até para dizer também que neste conto, o Lobato também faz um parágrafo que marca a gente também. Ou mais ou menos, digamos assim. Mas eu não vou dizer exatamente qual é esta reviravolta que acontece ao final, mas tem tudo a ver com a personalidade de Ernesto. Se você já acompanhou ela durante todo o decorrer da narrativa, você meio que sabe que acho que ele vai fazer isso exatamente ao final por aqui. Enfim, não é lá um grande texto do Monteiro Lobato, este O Plágio. É um texto engraçadinho em alguns momentos, maçante no começo, quando ele faz todo aquele floreio desnecessário. E tem uma coisa também que eu achei curiosa, que é exatamente logo abaixo, exatamente quando ele sai à rua e pega aquela chuva, né? E ele entra dentro do sebo, ele, claro, se resfria imediatamente, né? E começa a espirrar de maneira contínua. E ele comenta, né, com o dono então lá do sebo que ele está espirrando para burro. E sim, mesmo todo esse tempo passado, mais de 100 anos, essa expressão colocada no texto, para nós ainda faz sentido, a gente consegue compreender. Para burro, no caso aqui, quer dizer com intensidade, né, com abundância, ou seja, ele está espirrando muito, porque ele espirrou repetidas vezes. E há um texto aqui que o Machado, ou o narrador do texto, né, faz para a gente referência exatamente a tentar explicar o que é essa expressão para burro. Ele diz aqui no começo, século 30, se por acaso um exemplar desse livro chegar ao conhecimento dos seus fariscadores de antigualhas, e por aí vai, né? Mas ele coloca, né, século 30, né, como ele quer que dure realmente esse texto. Mas também é uma ironia com o próprio personagem, com certeza. E tem outras também, tiração de sarro, que acontece aqui no decorrer desta narrativa super curtinha aqui do Monteiro Lobato. De qualquer forma, é um texto também que a gente vai esquecer muito facilmente daqui uma ou duas semanas e nem vai lembrar. Portanto, no máximo a gente se diverte aqui na leitura, mas depois esquece, porque ele não marca muito. Enfim, para O Plágio, escrito por Monteiro Lobato, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Não tem nada demais, também não fica ofendendo ninguém, mas não vai marcar jamais. É isso. Bom, vamos ver se Monteirão se sai melhor no próximo conto que a gente vai ver amanhã aqui de Cidade dos Mortos. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já vimos dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2021, aqui nesse ano. E tchau!